Olá, alunos do 7º ano, um prazer enorme poder estar com vocês novamente, tá? Esse assunto que a gente vai abordar hoje, com algumas turmas eu já havia dado uma introdução em sala de aula, que é a adição dos números inteiros, né? Eu vou falar do material didático de vocês, lá da página 20 e 21, no livro de vocês, tá? Então, como vocês têm esse material em casa, vocês também podem revisar, ler o texto lá, e esse texto a gente vai estar exibindo aqui nesta videoaula. Esta videoaula equivale a 2 aulas dessa semana, né? As 2 primeiras aulas da semana. E sexta-feira o professor irá gravar uma outra videoaula fazendo a correção dos exercícios da página 22, referentes ao conteúdo da página 20 e 21, tá? Os exercícios são esses aí, então, o 24, 25, 26, 27, 28 e o 29. Mas lembre, façam os exercícios, tá? Atividades valendo nota, na outra semana ou na outra terá. Agora, a princípio, a gente está tendo aulas para ter conteúdos para avaliação, tá? Então, aproveitem bem, tá? Então, essa é a introdução da adição dos números inteiros, né? Acompanhem como podemos adicionar números inteiros, usando a reta numérica, partindo do zero em primeiro lugar, tá? Então, se nós for analisar aqui a distância de um número inteiro para o outro, enfim, nós vamos partir do zero para a direita ou para a esquerda, né? Como se pode observar aqui, para a direita, se o número for positivo, para a esquerda, se o número for negativo. Então, eu farei um passeio aí pela reta para mim saber se eu fui para a direita ou para a esquerda, se eu tive que ir para a direita, voltar para a esquerda, né? Como vocês não estão vendo aí no decorrer da aula, né? Então, o livro de vocês propõe algumas situações, problemas, como essa que vocês estão vendo aí. Então, essa primeira situação, problema, ele diz assim para a gente, ó: na aula de laboratório, Silvana aqueceu certa quantidade de água, que estava a 0 graus Celsius. Notou que no primeiro minuto a temperatura subiu para 4 graus Celsius, e que no minuto seguinte a temperatura subiu outros 2 graus Celsius. Quer dizer o quê? Se subiu 4, subiu, isso é para a direita. Quando eu pego lá o termômetro que a gente viu nas aulas anteriores, abaixo do zero são temperaturas negativas, e acima do zero absoluto lá nós temos as temperaturas positivas. Sendo assim, vocês podem observar que se ele subiu 4 graus Celsius, depois subiu mais 2 graus Celsius, né? Então nós temos isso aqui no enunciado, ó, 4 mais 2. Tá? Então, na reta, como seria esse passeio? Eu vou partir do zero, então, e vou andar 4 casinhas para frente. Depois vou andar mais 2, que é mais 2 graus, totalizando 6. Então, vejam só. Veja mais o exemplo da adição dos números inteiros. Além dessa. Só que agora, ó, menos 2 mais menos 3. Ou seja, eu vou andar na casinha ao contrário, né? Aliás, lá na reta ao contrário agora, né? Então, observando, ó, partindo do zero, andamos 2 unidades para a esquerda. Em seguida, mais 3 unidades também para a esquerda. Então, eu estou somando aqui 2 números negativos. Então, observamos lá, ó, eu estou no zero, vou lá, ando 2 casas para a esquerda. Depois ando mais 3 para a esquerda. Então, nós chegamos lá no número 5 negativo, correto? Então, eu estou somando números inteiros. Nesse caso, números inteiros negativos e aqui positivos. São 2 situações diferentes. Observando a outra aqui, se nós observarmos nesse caso aqui, vejam, nós vamos somar agora o 5 com o 3 e com o 2. Ambos negativos. Então, olha para a reta. Eu vou partir do zero, vou andar 5, depois mais 3 e mais 2. Todos negativos. Vou chegar ao número 10 negativo. Né? Pode observar aqui. Então, esses risquinhos aqui nós chamamos de unidades, né? Ando primeiro 5 unidades, depois ando mais 3 unidades e ando mais 2 unidades. Tudo para o mesmo lado. Tá? Então, o que nós temos aqui nesta observação? A soma de 2 números ou mais inteiros de mesmo sinal é obtida apenas adicionando seus valores absolutos e conservando o sinal comum. Então, se eu vou somar todos negativos, somo e conservo o sinal negativo. Se eu vou somar todos positivos, somo e conservo o sinal positivo. Muito bem. Observa agora esta, na sequência que vem. Se nós observarmos essa aqui, veja que interessante essa. Essa aqui nós chamamos de situação 2. Lá no livro de vocês está bem explicitado. Em casa, Fernando havia congelado um suco de uva
o que fez a temperatura do suco ir de 0 graus Celsius para 3 graus Celsius negativo. Para o lanche da tarde, colocou o suco no micro-ondas e elevou a temperatura em 6 graus Celsius. Ao beber o suco, qual era a sua temperatura final? Qual a temperatura do suco que ele foi beber? Então, veja o que a gente vai fazer. Ó. Nós vamos primeiro partir do zero. Ele levou para o freezer e baixou 3 unidades. Então, foi para 3 negativo. Tá? À tarde, quando ele foi lanchar, colocou no micro-ondas e aqueceu 6 unidades. Olha. Então, tem que pensar assim. Agora, à tarde, ele saiu daqui e foi andando as 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aonde? No 3 positivo. Então, o número que nós queremos saber agora, ou seja, a temperatura a qual ele está consumindo hoje, nesse momento à tarde, é de 3 positivo. Então, a soma algébrica nossa aqui agora passa a ser do que? Um valor negativo com um valor positivo. Tá? Está aí, então. Claro que cada exercício que tu vai fazer, tu não tem a necessidade de fazer a representação na reta numérica, né? Mas o que a gente vai solicitando para vocês entendendo aí, né? E é uma sugestão aí do autor também. Muito bem. Olhando ainda na situação 2, veja outros exemplos de adição de números inteiros com sinais diferentes. Então, vejam só. Nós temos lá 2 positivo com mais 7 negativos. Então, eu vou lá na reta, se eu for usar a reta, né? E saio do zero, ando 2 para a direita. Depois eu ando 7, olha só, unidades para a esquerda. E vou parar em qual número? No menos 5. Por isso que o resultado está aqui. Mas um outro jeito que você pode fazer também é assim. Olha, você está devendo R$7. Você vai lá e dá R$2, você ainda fica devendo 5. Uma outra forma também de ver, né? Nesse caso aqui, ó, na letra B. Estou no zero, ando 2 unidades para a direita. E depois 2 para a esquerda, voltei no meu ponto de partida, né? Voltei no início. Por isso que a minha resposta é 0. Um outro jeito de ver isso é assim. Tipo, eu estou devendo R$2. Eu vou lá e levo R$2 para pagar a minha conta. Fica 0 de dívida. E 0 de dinheiro no bolso, pois eu levei só R$2, né? Nós temos aqui uma observação, e ele diz assim: a soma de 2 números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Caso esses números sejam opostos, a soma será igual a 0, que é este exemplo aqui. Qual é o oposto do mais 2? O menos 2. Então a soma é 0. Tá? Observe que para esse grupo de problemas que pede a soma de números inteiros, sempre podemos proceder do mesmo modo, utilizando a reta numérica. Mas, porventura, se você não quiser usar a reta numérica, não se tem necessidade. Você também pode fazer o que está no seu dia a dia. Isso que é o positivo é o dinheiro que você tem no bolso. Aquele que é negativo é a dívida que você tem. E aí quando você vai lá e alcança o dinheiro que você tem, você pode pagar a dívida e sobrar dinheiro, como você pode pagar parte da dívida, como você está vendo aqui. Ó, pagamos parte da dívida, ainda ficamos devendo 5, porque devíamos 7 e alcançamos apenas R$2. Muito bem? Um abraço a todos e a todas. Não esqueça de fazer os exercícios lá da página 22. Tudo bem? A gente começou meio que em forma de revisão para a gente ir encaixando aí o que nós deixamos lá um pouquinho antes de iniciar essa pandemia mundial, tá? Se dediquem o máximo que puderem para nós lograrmos êxito aí em nossas aulas, tá bom? Um abraço a todos e se encontramos aí lá na plataforma. Tudo bem?